Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Tiago Brunet para tentar decifrar uma coisa. Quais são as chaves que realmente abrem as portas do nosso futuro, do nosso destino? Vamos descobrir juntos. Sabe, tudo começa com aquela pergunta que vira e mexe todo mundo se faz. Tá, mas para onde eu tô indo? É uma busca que move a gente, que nos inquieta. Qual é o meu destino afinal? E olha que interessante, o livro traz uma metáfora que é simplesmente perfeita para isso. Pensa só, você pode ser o melhor piloto do mundo, com o avião mais moderno, mas se não tiver um destino, um plano de voo, de que adianta? Não adianta nada. Seu talento, suas habilidades, tudo isso meio que perde o sentido sem uma direção clara. O destino e o plano para chegar lá são, fundamentais. Beleza, então. Se ter um destino é tão importante assim, a pergunta de $1 milhão é: onde é que ele está? Como a gente acha isso? E é justamente por aí que a gente começa, tentando entender o que essa palavra destino significa de verdade. E aqui a coisa fica bem interessante. Porque, segundo o autor, destino não é sorte, não é acaso. É o ponto de encontro, o lugar onde as nossas decisões se cruzam com um plano maior, um plano que ele chama de transcendental. É uma mistura das duas coisas, entende? E essa ideia vai além. Ele fala de uma espécie de conspiração divina. Calma, não é nada negativo, pelo contrário. A ideia é que existe uma força maior, quase uma supervisão especializada trabalhando a nosso favor. Sabe, como se as peças do quebra-cabeça fossem se alinhando para nos ajudar a chegar onde a gente precisa. Bom, isso nos leva a um dos pontos centrais do livro. A jornada para o nosso destino é basicamente dividida em duas fases bem críticas, a preparação e a exposição. E entender essa diferença, isso muda o jogo. Para ilustrar isso, o livro usa um exemplo muito forte. Pensa na história de Jesus. Foram 30 anos de preparação, de anonimato, para só 3 anos e meio de missão pública, de exposição. É uma diferença brutal. Isso mostra que todo aquele tempo nos bastidores, no treinamento silencioso, é o que de fato sustenta o impacto que a gente vai ter no palco da vida. Ou seja, a conclusão é clara, né? O nível da preparação de alguém é o que vai determinar o tamanho da sua influência lá na frente. É simples. Quanto mais fundo e mais forte for o alicerce, mais alto vai ser o prédio que se consegue construir. Agora, vamos ser sinceros. Essa fase de preparação quase nunca é um passeio no parque. E para falar sobre os perrengues, os desafios que aparecem, o livro traz um conceito que eu achei fascinante. É a chamada zona de expulsão. Sabe aquela turbulência na vida que te joga para fora da sua zona de conforto? Então, a grande sacada aqui é que isso não é um acidente de percurso. Para quem quer fazer história, atravessar essa zona não é uma opção, é parte obrigatória do roteiro. E a história está cheia disso. Pensa em José, vendido pelos irmãos e levado para o Egito. Pensa em Davi, forçado a fugir do próprio rei. Eles foram literalmente expulsos de onde estavam. E foi justamente esse empurrão que os colocou na rota dos seus destinos grandiosos. E aí, esse conceito da zona de expulsão faz sentido na jornada de vocês? Aposto que muita gente já passou por algo assim. Se esse é o seu caso, conta pra gente aí nos comentários, vai ser muito legal ler. E claro, se você tá curtindo essa nossa conversa, não esquece de deixar o seu like e seguir o canal Pneuma BR, tá bom? E ative as notificações para não perder nada do que vem por aí. Ok, passamos pela turbulência. E agora? Como é que a gente navega nisso? O livro aponta para três bússolas. 3 influências que ajudam a gente a não perder o rumo. E são 3 coisas bem diretas. Primeiro, as pessoas com quem a gente anda. Elas moldam tudo. Segundo, os livros que a gente lê. Eles são como faróis, sabe? Trazem novas ideias. E terceiro, a fé. Aquela confiança de que existe sim uma conspiração divina trabalhando a nosso favor. E falando em livros, o poder que eles têm é uma coisa de louco. O próprio autor conta que num momento bem difícil, de depressão, foram os livros do Augusto Cury que funcionaram como um verdadeiro remédio para ele. O livro certo, na hora certa, pode mudar uma vida. E para fechar, a gente chega na ideia que amarra tudo isso. O princípio que conecta todos os pontos, a coerência. Porque, vamos combinar, não adianta nada ter um destino lindo na cabeça se o nosso dia a dia está indo na direção oposta. Coerência é isso. É simples. É a ponte entre o hoje e o amanhã que a gente quer. É quando o que a gente faz, o que a gente fala, nossos hábitos, tudo isso está alinhado com o futuro que a gente está buscando construir. E tem um exemplo muito bom disso no livro, o do Neymar Júnior. Existe um vídeo dele com uns 12 anos e é impressionante. Ele não fala como um menino que sonha em ser um craque. Ele já fala e se comporta como o craque que ele sabia que ia ser.
A mentalidade, as atitudes, tudo já era coerente com aquele futuro brilhante. E essa frase aqui, ela praticamente resume tudo, né? O passado, bom, ele já foi, ele está na nossa mente, mas o futuro? O futuro está sendo construído agora, com as nossas atitudes, com a nossa coerência de hoje, ele está em nossas mãos. E isso nos deixa com uma pergunta final, daquelas para a gente levar para casa e pensar. Dando uma olhada sincera para o nosso estilo de vida, para os nossos hábitos de hoje, será que eles são coerentes com o futuro que a gente tanto deseja? A resposta para essa pergunta talvez seja a chave que a gente está procurando.